Olá, tudo bom, prosperados? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Prospera 9. E hoje nós temos uma entrevista bem interessante, bem legal, com a nossa amiga Eliette. Estamos aqui para ajudar no melhor. É isso aí, gratidão. Mas a gente pode Então, começa a mudar a palavra. Eu consigo. Sim. Ainda não é o momento, mas eu consigo. Quando você fala eu não consigo... Episódio anterior, foi afirmação. mesmo. É isso mesmo, a gente tinha conversado isso aí já. Pode puxar. Começa você. Não, pode puxar. praticamente. Não, pode vai puxar. você. Não. Você. Eu não sei o que falar. Olá, prosperados. Não sei o que falar. Hoje Sim. Não. Hoje Começa, sim. não deu certo, Não. a gente volta. Ela Ó, está disponibilizando Vamos fazer todo uma o tempo técnica aqui, dela. ó. Fala assim, ó. Fecha os olhos. Fala eu e seu nome. Eu, Renato. Não autorizo. Eu, Renato, não autorizo Pessoas, situações, coisas coisas e outras dimensões. de outras dimensões. Invadir meu campo energético. Invadir meu campo energético. Afetando a minha vibração Afetando a minha vibração. e o meu querer. E o meu querer. Peço agora. Oi? Peço agora. Peço agora A luz violeta. a luz violeta de São Germain Para transmutar para transmutar toda essa energia toda essa de energia falta de merecimento. de falta de merecimento. Eu sou capaz. Eu sou capaz. E assim é. Está feito. Bom, Vamos lá. Boa. Que tal você fazer uma Ancora- de ancoragem? então, coragem. É uma coragem. Pode? Pode. Você faz o... Faço. Posso fazer? Pode. Posso. Quem está segurando a tua corda? Quem está segurando o seu controle? Observador, lembra? Observado e observador. Então, seja observador. Fale. Porque aí você vai dar um comando. Eu sei que é difícil, mas você vai mandar um comando para o seu subconsciente de que essa pessoa não está mais com o controle. O controle é seu. O controle, na verdade, sempre foi meu. Sempre foi. E por que você deixa na mão do outro? A partir do momento que você fala que não consigo, fala você está deixando o controle na mão do outro. Eu nem sei o que responder. Faz a pergunta. Eu nem sei o que responder. Seja você. Seja. E faça todas as perguntas que vier na sua mente, que eu tô aqui para responder. Você? Estou aqui para responder. Claro que Quer é ver? principal. E aqui e aqui. Qual te chama mais atenção? O preto. Problema. Aqui é o problema. Aqui é a sua evolução. Aqui é você. Por que você está focando no problema? E claro que ia ter esse processo de você se sentir não confiante, porque é um teste comigo mesmo. Até que ponto eu estou aqui para transformar a sua história. Entendeu? Porque a gente precisa estar transformado para transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que a gente apresenta algo que é real, verdadeiro, em tudo. É muito mais fácil conectar. Uhum. A gente não precisa De máscaras. E coisas mirabolantes. Eu Porque já sempre tem brinco muito que fora, né? tá saturado. Tá saturado. Eu, em tudo na minha vida eu falo, o menos é mais. Eu sou minimalista. Então, o simples, você fez uma técnica que, não sei, não estou menosprezando, não é esse o sentido, mas de uma forma simples, leve, sem perceber, e destravou. Sim. Então, é isso. É isso. Não, mas é isso. Eu não preciso fazer Dentro uma da técnica terapia, às de vezes a pessoa 100. fala assim, nossa, mas hipnose, eu preciso aprofundar. Eu falo, não, você vai ficar consciente. Você vai estar aqui. Teve uma vez que eu estava fazendo hipnose na minha afilhada, a pessoa ligou para ela, falou, nossa, não vai parar de ligar. Eu falei, peraí que você vai falar com ela. Aí ela falou com voz de que estava meio dopada. Aí a pessoa falou, mas você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo hipnose. Mas assim, hipnose falando comigo, sim. Aí ela desligou, a gente continuou o processo. Ela falou, nossa, madrinha, como assim? Eu falei, você tá consciente, você só tá num grau elevado. Hipnose dá pra fazer assim, ó. E é sobre isso, E é sobre simples. isso. A vida, o programa, o que a gente quer passar. A cura tá no simples. A cura Não tá no precisa simples. ser mirabolante. Eu tenho muita coisa para aprender. E Eu o quero processo é passar dolorido, lembra? Então, eu sei. E é isso que a gente vai levar pra muita gente. É só se permitir. Ó, aproveitando que tá aqui, gente, é sobre isso. É sobre a leveza, é sobre se curar com coisas simples. Eu quero aprender muito ainda, tenho muita coisa para aprender. Às A vezes gente uma aprende frase todo dia. positiva, um pensamento, uma energia, uma emoção. E tem a âncora, né? Às vezes você ancora. Você pode ancorar
toda vez que eu sair de casa, eu abrir uma maçaneta, eu vou prosperar. Toda vez que eu virar a maçaneta da minha casa, eu vou pro mundo para prosperar. Eu aprendi, sabe com quem? Com chave mestra. Usar chave de poder. Então você pega uma chave e aí você imagina e tudo mais e você abrindo as portas que você quer destravar da sua vida. Sim. Uma pessoa, às vezes, eu já atendi criança com gagueira. E a forma de sair da gagueira foi fechando a mão, ancoragem. Então, você tem uma lição de casa para fazer para mim. Você vai fechar a mão, vai ligar para a pessoa que você mais ama e vai falar com essa pessoa. E fluiu. A gagueira foi embora. E teve um caso muito mais desafiador. Então, você era criança, 9 anos, ela não falava. Eu falei, não consigo fazer terapia se a pessoa é muda. Aí a mãe falou assim, não, ela não é muda. Ela só fala na tela, mas ela não fala com ninguém da família. Só quem eu sabia o tom de voz dela era a mãe. Nem com o pai ela falava. E através de uma dinâmica, eu acho que todo mundo já assistiu Frozen, né? Coloquei Let It Go lá, coloquei algo lúdico, a menina começou a falar comigo. O exercício que eu passei para ela, ligar para as pessoas que você mais ama. Aí ela ligou para mim. Oi tia, consegui falar com o meu padrinho, com a minha madrinha, com o meu pai. Hoje ela está com 14 anos. Ela tinha um bloqueio, aí já tem outra história. A mãe teve que constelar para incluir um bebê que não tinha nascido. Entendi. Entendeu? Os bloqueios estão muito mais enraizados do que a gente imagina. E incluir mesmo aqueles que mais nos machucaram se faz necessário. Fantástico, fantástico. E assim, a gente, até os 7 anos, a gente carrega um peso. E muitas vezes, você carrega um peso da gestação. E você, às vezes, nem sabe por quê. E você só vai descobrir quando você enfrentar aquele medo. Lembra da pedra? Sim. A pedra está ali, mas você pode ir além da pedra. E além da pedra tem toda aquela resposta que você busca a vida inteira. E olha que eu sou terapeuta também, assim como você. Trabalho com crenças também, trabalho com T1. E mesmo assim eu ainda tenho crenças. Não, mas todos nós. E eu acho que muito mais desafiador é quando você tem um autoconhecimento e se vê em ciclos repetitivos. E aí você precisa entender o que isso está querendo me ensinar e não me travar. Qualquer pessoa que entender que todo o processo que ele está vivenciando é para ensinar, fica mais leve. E aí você vai aprender e tudo tem a ver com o seu projeto de vida, propósito de vida. Se eu tenho um propósito de vida de transformar vidas, vai vir a autossabotagem. Se eu tenho o propósito de falar em público, eu não vou conseguir falar em público porque é uma trava. Então você tem que trabalhar aquilo até você conseguir. Você falou do seu despertar, né? O seu despertar veio de 2018. Sim. Então, de lá pra cá, você vem sempre se aperfeiçoando, sempre... Na verdade, eu comecei a estudar em 2016. Eu não paro de estudar, porque a terapia, ela precisa, né, ter sempre algo a mais. Eu sempre busco trazer o melhor para os meus pacientes. Então, é um autoconhecimento constante, porque quando eu te curo, eu também me curo. Quando eu curo a dor do outro, eu também curo alguma dor minha. Então tem muito mais a ver com você do que com o outro. É assim? Muito mais. Na verdade, você vai atrair mais pessoas para se curarem daquilo que você sofreu. No meu caso, eu atendo muitas pessoas com depressão e fibromialgia. Ou pessoas com algo que meu clã enraizou. Eu tenho um caso muito transformador, porque assim, eu sou diferente dos outros terapeutas. Eu atendo família também, bem tá? Diferente, bem diferente. Eu não tenho a crença de que terapeuta não pode atender família, porque como eu vou curar o de fora se dentro da minha casa não está curado? E aí minha irmã, minha avó faleceu no parto da minha mãe. Minha mãe foi adotiva. Minha avó de criação era tia da minha mãe, né? Ela faleceu no dia do meu aniversário. Então olha já o processo. Minha irmã não pôde ser mãe, ela perdeu os bebês e ela optou em adotar. Meu sobrinho tem 5 anos. Ela quis constelar a relação dela com ele antes de adotar. Na constelação dele apareceu outra criança. Mas a criança apareceu como união, né? E aí a menina que representava falou assim, eu não sou só um sentimento, eu também sou uma criança.
O nome da menina que participou da constelação dela era Manuela. Uma semana depois minha irmã falou, olha... Aí eu falei, você tá querendo adotar? Ela falou assim, não, a gente tá ainda no processo de adoção. Uma semana depois ela falou, olha, liberaram a adoção, vai vir uma criança de 2 anos e meio, o nome dela é Emanuele. Olha, que coincidência. Então a minha irmã honrou... Não, coincidência não. Minha irmã honrou minha avó, minha mãe, através da adoção. Então a cura é do todo. Você pode curar os seus e se curar também. Tem uma coisa até particular minha. Eu casei tarde. Vou fazer 4 anos de casada. E eu fui numa coach psicóloga para abrir meu escritório. Era depois da pandemia, me vi sem trabalho, tinha uma sociedade anteriormente, desfez a sociedade, falei, como que eu vou começar algo na pandemia? E ela me ajudou nesse processo, e ela chegou e me falou assim, não consigo te ajudar. Em relação ao escritório, primeiro você tem que fazer uma terapia para você se ajudar, e aí a gente conseguir seguir. E ela tinha uma técnica, não sei dizer, mas ela fazia muito visualização, pensamentos. E tudo que ela fez, sem brincadeira, aconteceu com o escritório, tudo. No pessoal, ela falou para mim assim, das repetições, das crenças limitantes e, claro, da coisa que carregamos do passado. Uhum. Então, minha avó vinha com aquela situação, casamento não é bom, homem não presta. Então, acho que foi por isso que eu fui postergando. Uhum. Queria muito ter filho, cheguei a pensar em inseminação artificial, tudo que você possa imaginar. E aí ela me ajudou nessa cura, que eu acho que foi sensacional. Então eu projetei o escritório da forma que veio à mente, desenhei. E quanto a relacionamento, ela fez um exercício muito gostoso. Ela falou assim, escreve 10 qualidades que você quer que seu marido tenha. Escrevi as 10 qualidades. Dessas 10 qualidades agora, quais são as 5 principais? Eu escolhi as 5 principais. Aí você começa a perceber que o que você almeja não é o que, às vezes, é o que vem, não é o merecimento. É que às vezes você quer coisas ou você se diminui para caber em algo. Uhum. E, claro, apareceu o meu marido dessa forma e foi sensacional. E com o escritório, também a mesma coisa. Ela colocou essa questão toda e aconteceu daquele jeito. Então, ela só fez um padrão. Então, quando ela me falou que tudo aconteceu como estava escrito, não foi uma projeção do intuitivo que eu tive, e daquele macro virou micro, e eu vi que realmente importava. E quanto ao filho, casei, meu marido tem 2 filhos, a gente acabou de pegar a guarda de uma prima. Quer dizer, eu percebi que eu não tinha necessidade de estar grávida, eu queria ser mãe. Ser mãe, exatamente. Então me realizei com isso, e as coisas aconteceram de uma forma muito fluida, muito natural, e sem eu procurar, porque aí eu saí daquela paranoia que a gente tem, quero casar, meu tempo seguir tá um acabando. padrão da sociedade, né? Sim. E assim, na verdade, você honrou algum ancestral que também foi abandonado, e por isso a adoção. Aí traz o equilíbrio. Né? Foi sensacional isso. E é cura. É cura. E são técnicas simples, né? Sim. Tem uma dinâmica também de você colocar 5 defeitos e 5 qualidades de pai e mãe. E aí quando você vai olhar, você fala, nossa, estou fazendo tudo igual eles. Então por isso muitas vezes você precisa se autoavaliar. Porque muitas sabotagens às vezes não são só nossas. É daquelas pessoas que a gente está machucadas. Então, todo esse processo de autocura seu foi porque você também se permitiu. Sim. Né? São técnicas simples, mas que traz um resultado incrível. E você tem o poder de cocriar, né? Você cocriou muito rápido, no sentido de entrar no processo e se eu te falar até a janela, claro, a gente faz uma projeção, mas sabe, aquele detalhe bobo, e tava ali. Eu falei, gente, é verdade, aconteceu. Então, tem essa questão da técnica, da cocriação, claro, em acreditar, sentir. Mas acho que basta a gente querer ir atrás que
Dá certo. Em algum momento eu vou trazer um mapa dos sonhos, é muito interessante que você, através do mapa, você escreve tudo o que você deseja. Em cima desse mapa dos sonhos a gente faz uma mini constelação. E aí você vê, se descobre ali acontecendo um monte de coisa em muito pouco tempo. É surreal. Surreal. Tá vendo? A gente tem muito para aprender, muito todos os dias. E a gente sempre quer trazer aqui pessoas para ensinarem vocês nesse despertar, nessa prosperidade de todas as áreas da vida de vocês. Então a gente conta muito com isso. E olha, o que a gente está trazendo aqui, pessoas saem aí vendendo esse conteúdo, né? E a gente quer entregar. Entregar. E a vida é sobre isso, né? Qual é o seu propósito de vida aqui? É transformar vidas, né? Se hoje fosse o último dia da sua vida, né? O que você entregou? Nossa, bem profundo. Não é? Muito profundo. Porque o que a gente entrega, o que a gente aprende, é nosso. Ninguém tira de você. Então, quando você entrega e vê a história do outro sendo transformada, gente, não tem preço. Não tem preço. Para mim, é o maior presente ver histórias sendo curadas. E acho que quando o Renato teve esse insight do Prospera, eu acho que essa foi a ideia dele. Ele diz, né, não vou no passado, né, no presente, ele diz que não quer ajudar só uma ou duas pessoas. Sim. Então o alcance do programa, que seja 10, 15, 20 pessoas, não importa. É mais de um, é múltiplos. E pode ter certeza que a dor do outro é muito parecida com a sua. Tem muito mais a ver comigo do que com o outro. E através da tua história, você vai, olha, atingir tantas histórias e você vai entender que o outro vai falar, poxa, a história dele está transformando a minha história. A cura dele me curou também. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, porque a gente está numa transição de transformação. E o ser é muito mais importante. Do que o ter. Do que o ter. O ter é um processo. A gente ainda, algumas pessoas ainda entendem que, bom, para eu poder ser o que eu quero ser, eu preciso ter isso, eu preciso, sei lá, ter dinheiro, ter um carro, preciso ganhar na loteria, preciso ter alguma coisa para poder ser. Né? E é totalmente o contrário. É ser para poder ter. Porque é muito mais fácil. Quando você mentaliza aquilo que você quer e acontece. Claro que se você mentalizar 1 milhão hoje, o seu subconsciente vai falar assim, como? Impossível. Agora, se você mentalizar, hoje eu quero aquela macarronada. O universo vai trazer a macarronada porque está ali, é fácil de acontecer. Aí amanhã você fala, hoje eu quero R$300. Não sei como vai acontecer o universo, mas eu quero R$300 na minha conta. Vai aparecer um paciente do nada, ou um cliente que vai depositar aqueles R$300. É muito da sua realidade que você vive hoje. Exato. Eu queria um Kicks azul. Vou perguntar pro meu esposo. Eu queria um Kicks, queria um azul. Eu falava, Carlos, eu não sei porque desde criança eu queria um carro azul, E de repente, do nada, eu comecei a ver um monte de Kicks azul. Em determinado momento ele foi e me deu. Um carro azul, chegou lá no meu consultório, lindo, maravilhoso. Kicks azul. Entendeu? Mas eu projetei muitas coisas. Projetei doenças também lá atrás, do mesmo jeito. E demora a curar, viu, gente? Não é do dia para a noite, não. Quem vende a cura rápido não existe. Você precisa ter a consciência e sair da vítima. Aí a cura acontece. Muito mais fácil projetar coisas negativas do que positivas. Então é uma cura constante, é um processo constante. Até porque hoje o mundo, a gente vive hoje, vamos colocar assim, a Terra, né? Ela é uma energia mais densa. Exato. Então é muito mais fácil cocriar a densidade do que você cocriar a abundância ou conquistar a prosperidade. Sim. Porque a energia negativa, ela tá o tempo todo aí. E a luz e a treva tá dentro da gente. Quando você abraça a sua sombra e aceita ela do jeito que você a luz expande. Quando você se aceita com as suas mazelas, com seus defeitos, com as suas sombras, tudo flui. Nada de pensar também que a vida é perfeita, Não, que vive um conto de todo fadas. mundo tem problemas. Não, todos. Todos têm problemas. E os a problemas diferença está em saber resolver. Olhar para o problema e entender que ele está ali, mas ele um dia vai embora e vai vir uma solução. Exatamente. É olhar para ele com amorosidade também, né? Porque quando você olha para tudo com amorosidade, tudo flui mais fácil. A dificuldade financeira, poxa, mas como eu vou olhar com a amorosidade a dificuldade financeira?
perguntando o que isso está querendo me ensinar. O que eu posso tirar de lição dessa situação? Você vai ver que aquela dificuldade vai ficando mais leve, você vai se transformando, você vai aprendendo com aquilo para as coisas fluírem. E muda, a chave muda. Esse programa realmente tem muita coisa pra gente poder aprender mesmo, viu? Porque, ó, E não tem como. A terapia, ela é uma forma de autocura e autoconhecimento constante. Constante. Aquela pessoa que acha que não precisa de terapia são as pessoas que mais precisam. Muitas vezes você faz terapia para se curar daquele que te machucou, não é? Mas quando você se propõe a se curar, se transformar e se conhecer, você expande muitas coisas. Posso abusar de você? Com certeza. Estou aqui para isso. Pessoas, você trouxe isso e me veio à mente. E as pessoas que estão na dor, o que você daria de sugestão? Ou algo que elas pudessem despertar um pouco para melhorar essa situação, sair dessa dor profunda? Primeiro, ela precisa identificar aonde começou essa dor. Claro que com a ajuda terapêutica, né, muitas vezes. Mas assim, quando ela está sozinha, que ela não tem aquela pessoa para auxiliar, através da respiração, primeiro. A respiração é uma das coisas que te tira da ansiedade, da crise de ansiedade. Então, quando você coloca uma música relaxante, os hertz, né, uma música com 900 hertz, por exemplo, ela já vai te trazer uma evolução. Eu estou trazendo aqui a dor da ansiedade, que às vezes a pessoa está em crise e ela não sabe como melhorar aquilo. Então, coloca uma música relaxante e puxa o ar em 3, contando 3, segura em 3 e solta em 3. Tipo umas 4 vezes. Você vai ver que já vai trazer um equilíbrio. E buscar a terapia. Para ela entender a dor dela, ela vai ter que buscar a terapia. Para ela se ajudar. Mas a crise da ansiedade, a crise do pânico, a depressão, é um canal que está te chamando para olhar para dentro de você. E tem uma coisa interessante também, Juliette, que tem muita gente que fala, eu posso falar isso porque eu era desse jeito também, a minha mente era muito barulhenta. Então, eram constantes pensamentos o tempo todo. E eram pensamentos desconexos de um monte de coisa. Então, eu pensava no vizinho, do cachorro do vizinho, pensava no amigo que estava pedindo socorro. Então, assim, a mente barulhenta o tempo todo. Eu entendi depois que a meditação, junto com a respiração, tudo acalmou. A mente mente, né? E aí quando você deixa esses pensamentos virem, mas você vai se conectando com aquela música, com a tua respiração, olhando para o batimento cardíaco, vai chegar uma hora que até dá aquele apagãozinho, você meio que dá uma cochilada, mas não é uma cochilada, é seu subconsciente entendendo que tá tudo bem, eu não preciso ficar na defensiva, né? No mundo do outro e não no meu. Então, é uma forma também de você se reconectar consigo mesmo. Interessante. Essa questão da mente barulhenta, ela tem a ver, porque às vezes não são pensamentos ruins, estão desalinhados. Desalinhados, sim. Tem alguma forma para alinhar? A respiração respiração é um início? se chama respiração consciente, sim. No começo, quando você faz, eu faço de 4, depois eu faço de 6. Então, você pode puxar, começa de 3, né? Puxa em 3, segura em 3, solta em 3. Aí depois, conforme você vai percebendo, você pode ir aumentando. Se você fizer, tipo, 10 vezes esse processo, você vai ver que isso começa a ficar dormente, a boca, as mãos, porque você entra num processo de auto-hipnose. Você vai percebendo que os pensamentos vão... E aí você vai se conectando com aquela música. É um processo de autocura e hipnoterapêutica também, de autocura muito grande. Fantástico. Ó, fica uma sugestão aí, uma dica incrível para vocês. Eliette, eu sei que a gente está nesse assunto gostoso, mas sabe o que eu estava pensando? Muitas pessoas estão ligadas hoje em depressão, em problemas na dor, e relacionado ao dinheiro. O que seria um pensamento diferente de abundância para talvez dar uma ajuda nisso, para um começo também de recuperação? Tá, tem muitas pessoas que me procuram na depressão justamente porque teve um déficit, né, financeiro, até principalmente depois da pandemia, né?
o resgate de si mesmo faz com que você volte a acreditar na prosperidade, na abundância. Tem uma técnica chamada empoderamento de abundância que eu comentei. Em consultório, eu faço ela justamente para a pessoa quebrar essa crença que ele não merece, porque às vezes é uma pessoa que veio de uma família não próspera financeiramente, né, teve muitas dificuldades, mas também tem pessoas que veio de uma família, né, abundante financeiramente, mas que perdeu tudo. Né? Por quê? Porque tem essa crença de que não, se eu ganhar de novo, alguém vai me tirar. Então ele fica estacionado. Ele se sente não merecedor, então ele não quer ganhar mais, porque ele já se sabotou uma vez. Então a gente precisa trabalhar essa mente justamente para ela entender que ele pode ter de novo sem perder. Né? E o empoderamento ele faz isso. Dá para fazer online, como dá para fazer no presencial. E o empoderamento de abundância, ele trabalha todas as áreas da vida. E entra naquela parte também que eu não posso ganhar mais que os meus pais, porque se eu ganhar mais dos meus pais, eu vou estar... não vou estar honrando pai e mãe, não posso ganhar mais que os meus pais. E tem também, né? Não posso ganhar mais, senão meu amigo vai pedir emprestado e aí vai acabar o dinheiro. Nossa. Porque é uma pessoa que perdeu tanto, então se eu ganhar... alguém vai vir, porque as pessoas só me procuram por conta do cifrão. Então, eu prefiro não ter. Não havia pensado por esse lado. E aí, mulheres, por exemplo. Eu não posso prosperar, porque se eu prosperar, eu me separo. Porque dependendo da relação tóxica, a mulher se mantém ali, presa àquele cativeiro inconsciente. Porque se ela prosperar, ela expande, ela não vai precisar daquele peso. E muitos homens também, né? Mas a grande maioria é mulher. Eu, mulher, vou ganhar mais que meu marido. Então, exatamente. E quando está bem, os dois, ótimo ganhar mais que o marido e ajudar ele a expandir sem problemas, né? Mas a crença é que o homem sempre tem que ganhar mais, e não. Mas muitas mulheres não prosperam porque às vezes ela tem medo de sair da relação. Verdade. Ou que ela está ganhando com isso. Óbvio, né? Tem o ganho secundário, a dependência emocional. E pode entender pela inversão de valores. Inversão de valores. Sociedade impôs. E aí quando o homem não ganha tanto quanto a mulher, ele pode falar, mas você ganha mais que eu. Aí ele, claro que aí já é um processo mais pesado, já está em desequilíbrio, mas tentar diminuir aquela mulher para ela se colocar menor que ele. E aí muitas vezes perde até o emprego. Gente, olha quanta coisa que a gente não percebe no dia a dia. Ou muitas vezes, assim, vou dar um exemplo claro. Às vezes tem 5 irmãos. 3 é próspero e 2 não. Aí esses 3 começam a perder tudo. Por quê? Como eu posso ter e meu irmão não? Porque aquele irmão fala, mas você tem dinheiro. Você faz academia, você faz pilates. Pilates é de coisa de gente rico, né? Aí você vai e perde tudo para ficar no pertencimento. Então, abundância e prosperidade diz mais sobre nós do que o dinheiro fisicamente. Esse pertencimento, me veio uma situação. Você acha que as pessoas que estão ao nosso redor, eu convivo num meio X, aquilo me faz ser igual? Ou me limita a ter aquilo, ou talvez nem menos e nem mais? Eu fico naquela média dos que estão próximos. 5, né? Muitas vezes as pessoas falam, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Tem uma história que diz assim, né? Quem se mistura com porcos, né? Farelos come. Quando eu faço a terapia, muitos pacientes se incomodam no sentido de que pessoas estão se afastando. Mas por que elas estão se afastando? Porque você está expandindo. Né? Então, muitos lugares você não vai caber mais, porque você é muito mais do que aquilo. Você pode continuar amando essas pessoas, convivendo, mas não da forma que era. Né? Porque a tua abundância e prosperidade, às vezes, não está naquela vida que aquelas pessoas estão buscando. E não cabe mais. Um ambiente, não que eu julgue, né? Mas um ambiente que tem muita bebida, o que vai trazer? Perdas. Né? Sim. Muitos pais de família vai lá e gasta o dinheiro dele ali. Quando ele tem um entendimento que eu não preciso mais disso, isso é um ganho secundário, ele vai sair, ele perde o quê? Todos os amigos.
que bebiam com ele. Entendeu? Vai doer? Vai doer. Mas é uma escolha. Se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que buscar o melhor para você. E por isso que eu acho que esses ciclos que a gente vive, que essas pessoas que vêm e vão, é exatamente isso, é o momento. Você está ali para ajudá-la ou para receber algo. Isso, todos somos pessoas, uma para curar as outras, né? Mas tem pessoas que elas não estão prontas para serem curadas. Ou pode ser o contrário, elas também se curaram e foram. Também, mas a grande maioria está querendo, ela quer, mas ao mesmo tempo ela não está pronta. Aí você expande, porque as pessoas que não partem é porque elas estão na mesma vibração que a sua. Quando elas partem, é porque em algum momento você deu o suficiente que elas tinham que receber. Elas se curaram, mas não o suficiente como você se curou. E nem sempre é dinheiro, né? Porque estamos falando de dinheiro, estamos falando de Estado. É Estado. É o Estado. E todos nós estamos ligados de alguma forma por um fio invisível. É uma teia, né? Exatamente. É uma teia. Todo mundo conectado. E aí, conforme você vai, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Conforme você vai aumentando a sua vibração, né, energeticamente falando, né, as pessoas que não fazem mais sentido vão se desprendendo de você. E às vezes são pessoas que você tem carinho, que você ama, mas é o aprendizado. Como que você vai ficar entregando o peixe, sendo que a pessoa precisa da vara para pescar? E mesmo você ensinando quando ela não está naquela mesma vibração. E aí você entrega, às vezes, a sua prosperidade, a sua abundância, o seu merecimento para alguém que não está pronto. Aí você entra na mesma sintonia daquela pessoa da escassez para você entender que não era o momento dela. Então você também vai aprender que você precisa desligar para crescer. Posso fazer uma pergunta pessoal? Com certeza. Porque você como terapeuta, você consegue aplicar isso diariamente? Ou tem, às vezes fica no automático, no dia a dia você acaba... Eu aplico porque eu tenho essa necessidade de me auto-aplicar, mas às vezes eu tenho as puxadas de tapete grande. Para mim chegar aqui foi um embate, porque tem a crença limitante da criança, né? Eu sou uma filha de 11 filhos, né? 9 vivos, a caçula. E tinha episódios assim, né? De minha mãe falar, ó, visita tal vai vir aqui em casa. Só tem esse bolo. Bolo Puma, acho que vocês sabem. E vocês só podem comer depois que a visita comeu. Passei muito por isso. E aí eu não sei quantos anos eu tinha, gente, mas eu não alcançava a mesa. Então eu devia ter uns 4, 5 anos. E eu lembro que a visita falou assim, nossa, a Eliette tá tomando água, porque foi a única coisa que eu alcancei. Eu não comi o bolo e não tomei o café. E aí, depois que foi cedido. Minha mãe teve culpa? Não, gente. Muitas vezes a culpa não é dos pais, né? Mas criou uma crença de que eu tinha que dar o que era meu pro outro. Então eu sempre me deixava para depois. E isso não deixa de acontecer, tá? Só que hoje eu tenho a consciência. Então eu chego, aqui é o meu limite. Então até aqui tudo bem. Daqui para cá é você. Falando de visita, você fez essa correlação e achei bem interessante, porque realmente a gente quer oferecer o melhor para o outro, certo? Sim. E aí vem aquela velha história, eu tenho a melhor taça, o melhor jogo de jantar, só quando viro visita. Eu vou colocar a mesa. Não. Eu vou usar minha melhor roupa hoje, eu vou usar minha taça todos os dias para tomar água, suco, o que for. Eu vou aproveitar daquilo que é bom. Que é seu, para você. Sim. Eu ensino uma técnica no grupo e meu esposo aprendeu muito rápido. Ele participa da minha mentoria. Que você tem que falar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o outro. Depois o outro. Se você se colocar em primeiro lugar, você consegue entregar para o seu marido, para o seu filho e para o outro. Muito mais do que você colocar o outro em primeiro lugar. Porque aí você fica refém daquela pessoa, seu controle fica na mão daquela pessoa e você vai estar se sabotando. Meu marido brinca, ele fala, é a história do avião. O avião está caindo, Exato. algum problema, põe primeiro a máscara em você. Em você, E depois exatamente.
E não é porque você é terapeuta, assim como o Renato, que você não vai ter questões. Sim. Até para as questões você aprender com elas, e eu, no caso, eu pego muito do que é meu, da minha história, para ensinar para os meus pacientes que isso já aconteceu comigo. E é esse caminho que você tem que fazer diferente. Né? Vai doer? Vai doer. Mas vai chegar uma hora que você vai entender que é o processo do outro. O outro tem que seguir. E aí não dói mais. Em casais, quando estão em momentos diferentes, como que alinhar isso? Sim, a gente sabe que a terapia vai ajudar, mas e a pessoa que está em casa, de repente, olha, eu tô aqui, meu marido está aqui, como eu faço para atraí-lo para o melhor? Ele primeiro tem que querer, né? Ele tem que ter essa necessidade de fazer essa mudança, e é o diálogo. O que eu percebo, vou até dar um spoiler aqui, eu estou participando, né, de uma cocriação de um livro sobre relacionamentos saudáveis. Oh, parabéns. E precisa ter diálogo. O diálogo leva a tudo. E prosperidade tem a ver com a união do casal. O chakra base tem a prosperidade ali, o chakra base tem a ver com financeiro e sexualidade. E muitas vezes a sexualidade não significa fazer sexo, mas os dois estão alinhados. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa já está numa idade que não tem essa conexão sexual, mas você pode ter a conexão vibracional, a conexão do diálogo, que é tudo. E aí esse marido que não está no mesmo processo que a esposa, a mulher consegue muita coisa. A gente tem o poder de cocriação. Né? A mulher tem o poder, né, de gerar, de gestar, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, se tem uma pessoa que pode elevar o masculino ou derrubar o masculino, é a mulher. Acho que vem por isso que fala que a mulher edifica o lar. Exatamente, exatamente. Então, a mulher ela pode fazer com que o homem tenha essa reconexão com ele mesmo. Porque muitas vezes ele está se sentindo tão provedor, só eu faço, e ele não recebe aquele acolhimento que ele precisa. Quando ele entende que ele também faz parte e que ele não é só o provedor, que ele pode muito mais, né, ele se permite. Profundo isso, né? Você quer deixar algum recado, alguma coisa para os nossos prosperados, para que eles possam fazer em casa, para começar essa vida próspera, abundante? Sim. Até o próximo episódio, que com certeza sim. Você volta aqui mais vezes. Ó, vou dar uma dica para vocês. Tudo é energia, tá? E a gente vive num inconsciente negativo muito maior do que a gente imagina. Então, toda vez que você sair de casa, fale. Eu saio com o que é meu e volto com o que é meu. Se você sentir algo assim, nossa, minha energia não tá legal, acho que eu absorvi algo de alguém, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu acho que não é minha. Fale. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Devolva ao remetente com consciência anexada. E você vai perceber que muitas coisas vão se dissipar mesmo porque não é seu. E sempre pede essa luz, né? Vai vir na tua mente a luz que você precisa e se conecte com o prosperar, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Obrigada, Eliette. Agradeço, gratidão. Muito obrigado, de verdade. Que transformou vidas aqui. Gratidão. Obrigada. Venha gente. mais vezes. Vou com certeza. E muito obrigada por essa agradeço. aula hoje, esse agradeço. aprendizado enorme. Obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão. Aprendemos bastante aqui hoje, né? Então, vou deixar assim, ó. Vem conosco. Isso aí. Até mais. Gratidão, Até o próximo gente. episódio. Até mais.